criada para se tornar semelhante a Jesus Cristo. É mole? Eu e você fomos criadas para nos tornar semelhantes a Jesus. E aí nós temos dois textos que falam em referência a essa passagem. O primeiro está lá em Romanos 8, 29, que diz: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do seu Filho Jesus. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. O outro versículo está lá em Colossenses, que diz: quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Coisa linda. Deus nos criou com um propósito. E que esse propósito ele tem a origem de toda a criação. Então, amadas, você e eu fomos criadas para se tornar semelhantes a Jesus. Lá em Gênesis 1, versículo 26 diz: desde o princípio, o plano de Deus é fazê-la semelhante a seu Filho Jesus. Esse é o destino e o terceiro propósito de nossa vida. Deus anunciou esse intento já na criação, quando ele declarou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E em toda a criação, amadas, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Olha que coisa linda. Esse é um grande privilégio que eu e você temos. Um privilégio de honrar ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos, assim como Deus, somos semelhantes a Ele. Como ser espiritual, nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Por isso que a morte ela pode matar o corpo, mas não mata o espírito. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Nós somos intelectuais. Nós podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Nós podemos dar e receber amor verdadeiro. Nós somos dotadas de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato, o aborto são erros. Em Gênesis 9, 6, Salmos 139, de 13 a 16, Tiago, de 3 a 9, a palavra declara: mas a imagem está incompleta, ela foi danificada, ela foi distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a nossa imagem em sua plenitude, em tudo que nós tínhamos perdido. Amadas, o pecado nos separava de Deus. E Deus precisou enviar Jesus para restaurar a nossa imagem. Com que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus?
A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Está lá nessas passagens de 2 Coríntios, Colossenses e Hebreus. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus, justiça e em santidade. Então, a Bíblia, ela está declarando em Efésios que eu e você fomos criadas para quando a gente se olhar no espelho, não ver a nossa imagem, mas a gente vê a semelhança do nosso Rei da Glória. Deixe-me ser absolutamente clara. Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus, porque tem religiões que diz que você é um Deus. Isso é uma mentira impregnada de arrogância e é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era promovem a velha mentira de que nós somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele. Deus quer que a gente se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. O supremo objetivo de Deus para a nossa vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente. Amém, amadas? Deus quer que nós cresçamos espiritualmente e nos tornemos semelhantes a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar automato. Deus criou eu e você com um caráter único. Portanto, você precisa entender que é óbvio que não pretende destruir o seu caráter. Ser semelhante a Jesus consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Então, eu e você vamos manter a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, ela vai estar aí. Mas o caráter, nós precisamos forjar o caráter de Cristo. E o que é forjar o caráter de Cristo? É a nossa maneira de ser, no sentido de falar, no sentido de ter uma única palavra, no sentido de refletir a imagem de Cristo, no sentido de ser verdadeira. É o caráter de um cristão, ter uma palavra sim, sim, não, não, e por aí vai. Deus quer que você e eu desenvolvam o tipo de caráter discreto nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito,
no notável capítulo de Paulo sobre o amor e nas características de vida produtiva e eficiente descrita por Pedro. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Está vendo, amadas? Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa. Lá em João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida em abundância. Como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vive a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada. Quando a gente fala tenham vida e a tenham em abundância e a tenham plenamente, muitos pensam que Deus é o gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de ter uma realização pessoal. Mas Deus, amada, não é nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontadas ou viveremos uma constante recusa de aceitar a realidade. Então, lá em João 10:10, que diz que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não Deus existe para os seus propósitos, porque Deus lhe proporcionaria o céu aqui quando ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para viver no céu. Então, eu e você precisamos entender que nós estamos sendo forjadas na terra para viver na glória de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus em você é uma tarefa que produzirá um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz que, à medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Está lá em 2 Coríntios 3:18. Por isso, o processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seu esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar a transformação que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz lá em Filipenses 2:13, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhes e a capacidade de fazer o que lhe agrada.
Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas vão imaginar manifestações miraculosas e emoções intensas, mas, na maioria das vezes, esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você, às vezes, nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. Está lá em 1 Reis 19, 12. Amém? E aí as características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, oh glória, pois este é o segredo. Cristo vive em nós, Cristo vive em você. Colossenses 1, 27. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Amém? Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aí, que nós precisamos, já que o Espírito Santo vive em nós, cooperar com a obra do Espírito Santo em nós. Porque toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo, ele libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Aleluia! Quando você dá o passo de fé, o Espírito Santo se move, ele atua em você. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, no ato de obediência e fé. Aqui, quando o povo estava para passar pelo Rio Jordão, no comando de Josué, quando os levitas estavam com a arca e eles pisaram com o pé aquele Rio Jordão, o rio transpôs as águas e o povo passou pelo Jordão. Deus espera que você e eu haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de eu e você desenvolver o caráter. E Cristo poder se mover por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Dê o primeiro passo, haja por fé e não por vista. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação, a uma criança que desenvolve. Cada metáfora exige participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas, edificações devem ser construídas, elas não aparecem do nada. Crianças devem comer e se exercitar para crescer. Nós precisamos dar o passo, fazer o crescimento, e aí a coisa vai caminhar. Embora o esforço não tenha um efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço. Em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus, você e eu não podemos apenas ficar esperando que as coisas aconteçam. Paulo explica lá na passagem de Efésios 4, de 22 a 24, as 3 coisas que eu e você devemos fazer para nos tornar
semelhantes a Jesus. Em primeiro lugar, devemos abandonar, amadas, a nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Aleluia. O segundo lugar, a segunda coisa que eu e você precisa, mudar o nosso pensar, o nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme a sua maneira de pensar. Está lá em Efésios 4, 23. A Bíblia diz que somos transformadas pela renovação da nossa mente. A palavra grega para transformado é metamorfoses, usada em Romanos e em Coríntios. É hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela largata ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, transformados, mais belos e sendo liberadas mais altas. Amém, amadas? É um processo de transformação. E o terceiro e último, nós precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz: devemos revestir-nos do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora nós vamos ver o segundo tópico. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Que interessante, Deus quer nos moldar, amadas. Então, nós precisamos estar aberta para esse mover de Deus. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus, ela proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer, e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em práticas as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor, nos momentos difíceis, garanto que tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores, crescimento nos capítulos, amém? A seguir. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas, amada. Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntas. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios, no topo de montanhas, afastada do pernicioso contato com outros seres humanos. Trata-se de um erro muito, muito grosseiro, porque a maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em um isolamento. Você deve ter pessoas à sua volta para interagir. Você precisa fazer parte de uma igreja família, de uma comunidade. Por quê?
porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E o terceiro e último é tornar-se semelhante a Cristo. Há um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. Ela é um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e, mesmo assim, não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida no caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, nos tornamos perfeitos como ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que, quando ele chegar, seremos semelhantes a Jesus, pois veremos como realmente ele é. E grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira devo escolher? A verdade é que existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo e não com a postura do mundo. Deus está muito mais interessado em que você é do que você faz. Olha só, amadas, muitas vezes a gente até faz muita coisa que agrada a Deus. A gente serve, procura se dedicar e fazemos muitas coisas que têm agradado ao Senhor. Mas, de fato, nós não somos Jesus na terra. Então, o ser é mais importante do que o faz. Porque o faz a gente está fazendo, é um verbo de execução. E o ser é um verbo que nós precisamos atuar naquilo que nós dizemos que somos. Então, nós somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter com que a sua carreira, porque você vai levar seu caráter para a eternidade, não a sua carreira. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de você e desenvolve em você a verdadeira maturidade. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão modá-lo
à sua imagem. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento de grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter uma estabilidade emocional e uma realização pessoal. Isso, amadas, é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que eu e você pudesse levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Jesus é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Jesus, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. E aí, para nós pensarmos um pouco, pensando sobre o meu propósito de vida. Eu fui criada para me tornar semelhante a Jesus. O versículo que a gente precisa gravar, conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Está lá em 2 Coríntios 3,18. E uma pergunta que não quer calar: em que área da minha vida eu preciso hoje rogar que o Espírito Santo de Deus opere e faça-me semelhante a Jesus? Amém, amadas?